Engrandecido e glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. O que eu tenho a dizer aos meus irmãos em Cristo é que até aqui o Senhor dos Exércitos, o Deus grandão, o Todo-Poderoso, Ele tem nos ajudado, tem nos abençoado e vai continuar nos mantendo de pé. Essa é a alegria que eu tenho no meu coração, é de ter a certeza que Deus é poderoso para nos dar a vitória. Quero mandar a paz do Senhor para todos os meus irmãos que acompanham o programa, você que está aí pelo site, pelo aplicativo. Obrigado a você, tá? Obrigado de todo o coração, que você continue sendo uma bênção nas mãos de Deus, que você continue sendo um instrumento nas mãos do Deus grandão. Você pode entrar no Play Store e baixar o aplicativo Rádio Desperta FM. Também pode nos acompanhar pelo site, que é o www.redepaz.com.br. Não tem errada. E acompanhe a nossa programação aonde você estiver. Ok? Maravilha, gente. Eu vou seguir na graça de Deus, pois agora chegou a hora da ministração da palavra do Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus, Ele tem sido muito bom para a gente o tempo todo e toda hora. Quero mandar a paz do Senhor para os nossos irmãos que estão nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje eu vou ministrar uma palavra que Deus assim, Ele me deu a alegria, Ele colocou em meu coração para que eu possa transmitir, para que eu possa exaltar ao Senhor na beleza da sua santidade, pois o grande Deus, o general de guerra, Ele é aquele que cuida, aquele que nos protege, aquele que nos livra de todo mal, porque Ele é o Senhor e não existe outro além dEle. Amados, em Cristo Jesus, Deus tem sido muito bom e muito poderoso. Deus tem cuidado de nós de uma maneira grandiosa, porque Ele é o Senhor e não existe outro além dEle, para exaltar, para glorificar. Só Deus é glorificado diante de todas as coisas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra forte que o Deus grandão, o general de guerra, colocou em meu coração. Eu creio, irmão, que Deus tem o poder, que Deus tem a autoridade para fazer tudo o que nós não podemos fazer, para entrar aonde nós não podemos entrar. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Meu Deus, se liga no céu aí, terra, para tu receber do Deus grandão uma palavra amiga. Quantas e quantas pessoas, né, acompanhando para receber de Deus. Vamos com alegria no coração abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, e eu quero ler apenas o versículo de número 3, que diz assim a palavra do Deus grandão. Descreve a palavra de Deus poderosa como ela é. Alguém desprezado e rejeitado, um homem de dores, experimentado
no sofrimento. Eu quero deixar apenas esse versículo para nossa meditação. Esse texto nos traz uma palavra muito forte, uma palavra poderosa, aonde esse texto nos traz a alegria do Espírito Santo sobre nós. Esse texto traz a certeza, a convicção do Deus grandão, que nós estamos servindo e se alegrando. Deixa eu ler o versículo para você entender melhor ainda. Ó, o que diz a palavra genuína. Isaías 53 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Está vendo? Eu estava pensando nessa palavra hoje, e Deus me mandou, me ordenou. Deus falou ao meu coração de uma maneira poderosa, e hoje eu vou trazer essa palavra forte no livro de Isaías 53:3, que fala que um dia Jesus disse: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou a obra do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura, e olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele, nem o que desejemos. Está vendo? Ou o que desejássemos. Observe que Jesus, a Bíblia diz que ele, como raiz de uma terra seca, Jesus como raiz de uma terra seca, como? Não quer dizer que ele era, como raiz de uma terra seca, diz que não tinha beleza, não tinha formosura, olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos. Observe que ele estava dizendo alguns pontos aqui que não tinha, que Jesus não tinha boa aparência. Não, na verdade, olhando para ele, isso é os carnais, né? Olhando, não tinha nada que desejássemos, nada. Às vezes você olha para uma pessoa e eu estou sendo sincero, eu vou pregar aqui sobre rejeição, os rejeitados, rejeitado, mas escolhido por Deus. Delemi como torregiofá, alargue-me como torregiofá, depreque-me camancho. Eios, meu Deus, recebe essa palavra aí, benção. Recebe essa palavra aí. Tu pode ser rejeitado, mas tu és uma mulher escolhida por Deus. Senta a unção de Deus aí na tua casa, na tua vida, aonde tu estiver. Tu pode ser rejeitado pelos homens aqui na terra, por tua família, por tua parentela. Tu pode ser rejeitado pelas pessoas, mas eu quero te dizer, glória para Jesus, glória ao Rei da Glória, ao Deus grandão, que vive, que reina para todo sempre, que trabalha, que abençoa, que cuida, que estende a mão, que quebra o arco, que corta a lança e que queima os carros do fogo. Tu podes ser rejeitado pelos teus vizinhos, tu pode ser rejeitado pelo teu patrão,
pelas pessoas da igreja, pelos obreiros. Derme como, derme calargio, alamanto dergio, derme como, meu Deus. Eita palavra boa. Sente essa unção que eu estou sentindo aqui. Eu sinto a unção do Deus grandão, porque eu sei que o Deus grandão está conosco para dar vitória. Tu pode ser rejeitado, bênção. Tu pode estar sendo rejeitada. Tu entende? Tu recebe essa palavra aí? Tu se alegra com esta palavra? Tu entendes essa palavra? Compreendes tu o que Deus está te falando? Compreendes tu o que Deus está te dizendo? Era o que Jesus não tinha. Primeiro, é a palavra que diz, tá? A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é mais penetrante do que espada de 2 gumes, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, a palavra ela vai aonde nós não podemos ir. A palavra ela chega onde nós não podemos chegar. A palavra toca em quem nós não podemos tocar. É a palavra do Deus grandão. É a palavra verdadeira. É a palavra genuína. É a palavra que liberta. É a palavra que transforma. É a palavra. Então, se a palavra de Deus, verdadeira e pura como é, ela está nos revelando, ela está dizendo, meu Deus, que ele não tinha, ele era como uma raiz em uma terra seca. Meu Deus, meu Deus. Mas ele foi subindo como um renovo. Ele está na nossa vida e nos renova todo dia. Ele é o renovo para a nossa alma. Quem nos renova é Deus. Se nós estamos aqui, é porque estamos renovados por Ele. Se nós estamos vivos, é porque Ele tem renovado as nossas forças. Se nós estamos de pé, é porque Ele tem nos sustentado de uma maneira grandiosa, gloriosa, maravilhosa. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Se tu recebe essa palavra, alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória para Jesus. Recebe essa palavra aí, terra. E te alegra na presença do Deus grandão que vive e que reina para todo sempre. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Está vendo? Como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza. Não tinha. Deixa eu falar aqui, abre aspas. Tem muita gente que tem uma beleza, mas essa beleza não serve de nada. Não estou generalizando nem julgando. Eu estou falando que tem gente que tem uma beleza exterior, mas que não serve para nada. E tem gente que tem a beleza interior. E essa beleza interior é a mais valiosa de todas. Lamanto de remincho. Da lamanto de plekimicalargiofa. Daragamando edergios. Eita, Deus grande. Tu entende essa palavra? Recebe essa palavra, rapaz. Tu pode não ter uma beleza exterior, mas tu tem uma beleza interior tão linda dentro de ti. E tem gente que tem os dois. É bonito por fora e bonito por dentro. E tem gente que é só bonito por dentro, porque por fora, a beleza da pessoa por fora não vale de nada. Eu conheço muita gente bonita, ou bonito, mas que não vale nada. Que é isso, pastor? Não vale nada, é só aparência mesmo, não vale nada. Meu Deus! Tem glória por aí, terra. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia vai dando aleluia para o Deus grandão. Quem não tem nada, não dá nada para o general de guerra. O Deus que vive e que reina para todo sempre. Recebe essa palavra aí
E não te ilude com beleza dos outros. Eita, palavra boa. Eita, palavra boa. Tem muita gente, irmão, bonito. Chama aparência, chama a atenção dos outros, uma boa aparência. Mas não quer nada com Deus, não serve a Deus, não teme a Deus, não adora, não respeita. Irmão, persegue igreja, se levanta contra a igreja, se levanta contra os escolhidos de Deus. E isso, a beleza não vale de nada. Meu Deus, tu recebe essa palavra? Então Jesus não tinha beleza. Ele era, a simplicidade dele era a beleza dele, que o povo não enxergava, a bondade dele por dentro. Ele tinha uma bondade tão grande, quando ele via um enfermo, ele se aproximava dele. É forte ou não é? É muito forte, gente. Eu prego Bíblia para o povo se alimentar. Eu prego Bíblia para o povo se fortalecer. Eu prego a Bíblia, porque eu pregando a Bíblia Sagrada, eu alcanço vidas. Eu pregando a Bíblia Sagrada, eu alcanço pessoas. Eu pregando a palavra de Deus genuína, eu fortaleço pessoas que estão espalhadas por este Brasil e esse mundo. E essa é a minha missão, esse é o meu foco, é fortalecer pessoas, é ver as pessoas bem, é ver as pessoas cheias do Espírito Santo, é ver as pessoas cheias da graça. Esse é o meu foco, essa é a minha visão. Foi para isso que Deus me chamou. Então você que está aí, é Deus quem conhece você, rapaz. Às vezes nós estamos rejeitados porque estamos fazendo a obra. Somos rejeitados porque falamos de Jesus. Somos rejeitados pelas nossas vestes porque estamos compostos. Tanto a mulher como o homem, irmão. Sabe, composto, bem vestido. Não está mostrando as carnes. É assim mesmo, eu falo tudo, irmão. E eu quero saber, quem não gostar, que coma menos ou não coma nada. E por você não andar como o mundo anda, você muitas vezes é rejeitado dentro da família. Porque você é diferente. Eu não estou pregando sobre vestes. Cada um que faz o que quer. O que eu estou pregando é que somos diferentes. E a nossa diferença, ela causa um desconforto para alguém. Ela causa inquietação em alguém. Sabe o que Deus está dizendo para você? É que tem muita gente inquieto. Tem muita gente inquieto com você. Tem muita gente. Meu Deus. Eita, palavra boa. Tem muita gente inquieto com você. Tem muita gente incomodado com você pela pessoa que você é. Oh, glória a Deus. Tem muita gente que nos rejeita porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos domina, ele nos controla, ele nos guia. Você já foi rejeitado por alguém? Por uma simples decisão sua. Por você dizer não a alguém. Por você dizer a alguém, eu não vou, eu não quero. Não, eu não como isso. Eu sofro sobre isso, viu? Quando eu digo, não, porque eu não como comida de todo mundo, eu não como em todos os lugares. Não. Eu tenho um controle maravilhoso. Eu tenho uma vida, irmão, de oração, de jejum, irmão. Então eu não vivo comendo desesperadamente, não. Não, eu tenho meu controle, tenho minhas horas de comer. E se der a hora eu não comer, para mim também tudo bem. Eu passo, eu administro. Deu para entender? Não existe um desespero, deu tal hora, tenho que comer agora. Agora, cara, onde é que tem um lugar para comer? E vai e come todo canto, daqui a pouco tá passando mal. E às vezes as pessoas não entendem, mas cada um age de uma maneira diferente, né? Diferente, respeito. Só que nós temos que ter um controle, minha gente. E essas coisas, esse controle, quando nós somos controlados por Deus e conseguimos controlar, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal de qualidade de vida. Isso é um bom sinal de controle emocional. Deu para entender? A gente tem que ter cuidado. Às vezes Satanás quer nos tirar do sério. Às vezes Satanás quer tirar a nossa paz. A gente tem que ter cuidado, irmão. A gente tem que ser bem cauteloso, bem, sabe, prudente. Glória! Glória ao nome de Jesus. Seja prudente. Então, Jesus, ele não tinha aparência, não tinha beleza, né? Não tinha formosura, ele não era um homem que tinha a beleza, não tinha formosura, não.
E ele diz: olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Não tinha. Deu para entender? Não tinha. Às vezes alguém olha para a gente e não tem o que deseja. A gente não tem nada para oferecer. Não tem aquilo que eles querem, que as pessoas querem. Sabe, às vezes a gente não tem. E quando a gente não tem, nós somos rejeitados. Meu Deus do céu, que palavra boa, que palavra maravilhosa. Tu és rejeitado porque tu não tem. Por isso que tu és rejeitado por alguém. Por isso que alguém te rejeita tanto, porque tu não tem. Tu não tem o que alguém quer. Tu não tem o que alguém deseja. Às vezes você é rejeitado, sabe? Mas isso aí não vai te abalar, te abater, não vai te entristecer, porque mesmo que você não tenha o que alguém deseja, você tem o que Deus deseja. Você tem o compromisso com Deus. Você tem a adoração, você tem, sabe, a presença. Você tem a graça de Deus na sua vida. Isso aí é que alegra o coração da gente. Isso é o que nos faz avançar, prosseguir, acreditar no Senhor. Meu Deus do céu, receba essa palavra, receba, guarde essa palavra no seu coração. Ainda que você não tenha o que as pessoas desejam, ainda que as pessoas não vejam em você as suas qualidades, o seu compromisso, ainda que as pessoas não vejam em você o lado bom, o lado agradável, o lado louvável, ainda que as pessoas não vejam em você a bondade, um coração quebrantado, porque não é todo mundo que vai ver. Na verdade, o que as pessoas mais vê na gente é os defeitos. Dificilmente você vai encontrar alguém que veja as suas qualidades. Claro que tem. E por você não encontrar, na maioria das vezes, pessoas que não vê suas qualidades, sabe o que acontece, minha gente? Aí você sofre uma certa rejeição. Você é rejeitado por alguém da família, da igreja, de qualquer lugar, você é rejeitado. Mas essa rejeição, esse assunto é muito abrangente, minha gente. Essa rejeição, ela não vai te tirar da presença de Deus. Deus está dizendo aí, ó, você é rejeitado, mas eu te amo. Meu Deus! Deus grandão, você é rejeitado, mas eu te amo. Você é rejeitado, mas eu te quero. Você é rejeitado, mas é escolhida de Deus. É rejeitado, mas é escolhido, irmão. Isso para mim é tudo. Essa palavra é para você mesmo, é para você que está aí. É para você, receba essa palavra, rapaz. Alegre o seu coração e confie tão somente no Deus grandão. E o Deus grandão vai continuar cuidando de você de uma maneira gloriosa, poderosa, abençoada, porque Ele é Deus e não existe outro além dEle, que possa impedir o trabalhar de Deus na tua vida, sabe? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você entenda uma palavra muito forte agora que Deus manda te dizer. Que a rejeição de alguém não define quem você é. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra que vem do coração de Deus para a tua vida? Meus irmãos, a Bíblia diz que Davi foi rejeitado até dentro da própria casa. Quando Samuel chegou para ungir, meu Deus do céu, ungir o novo rei. Eita, glória a Deus. O próprio pai dele o rejeitou. Por quê? Porque Jessé, que era o pai de Davi, chamou todos os filhos, menos Davi. Leme comuntou, lebragamantou ergiofá. Labadaraгаmantou dequequestió. Meu Deus. Deu para entender? Jessé chamou todos os filhos, menos Davi.
Se fosse por ele, Davi não estava lá, não. Davi nem chegava lá, irmão. O Samuel ia embora e Davi não aparecia. Então Davi foi rejeitado pelo próprio pai. Às vezes nós somos rejeitados por alguém que a gente ama. Somos rejeitados, irmão. A gente tem que procurar o nosso lugar. Nós temos que ser cuidadosos. Deixa eu dar uma palavra agora a você bem forte, bem poderosa. Segura aí o impacto dessa palavra aqui. Segura o impacto dessa palavra aqui que eu vou falar agora. Davi foi rejeitado por quem? Davi foi rejeitado pelo pai dele. Foi nada, foi rejeitado pelo pai dele. Receba o impacto dessa palavra que eu mando para você agora, viu? Receba aí agora, ó. Essa aqui vai para você. Ao se sentir evitado por alguém, não incomode mais. Quando você sentir que você está sendo evitado por alguém, não procure esse alguém mais não, rapaz. Oh, como eu te ensino. Oh, como eu te ensino como tu tem que viver. Oh, como Deus coloca palavras em minha boca, porque essa palavra ela serve para mim também, ela serve de uma maneira agradável. Eu aprendo quando estou pregando, eu ensino, mas eu aprendo. Eu ensino, mas Deus me orienta. Vou repetir para você. Ao se sentir evitado por alguém, não incomode mais esse alguém, não procure mais esse alguém. Não ligue mais para esse alguém, não mande mais mensagem para este alguém. Se valorize. Se valorize, porque quando você se valorizar, quem sabe alguém venha te valorizar. Se valorize. Se valorize, a gente tem que aprender, irmão. Então, Jessé, ele rejeitou Davi. Era o pai dele. O profeta chegou, ele apresentou todos os filhos que ali estavam, mas não mandou chamar Davi de imediato. Se não fosse Deus, ele não ia apresentar Davi, não. Se não perguntasse se tinha mais alguém, porque o propósito era o alguém, era Davi, que não estava ali, mas a honra era dele. A bênção era dele. Quando a bênção é nossa, nós podemos até estar longe, distante, escondido, sofrendo no sol, no deserto, fazendo o que ninguém quer fazer, quer tomar conta de ovelhas. Quem quer tomar conta de ovelhas hoje? Ninguém quer, irmão. Ninguém quer. Porque eu até entendo que não é fácil, mas o chamado eu não posso correr. O chamado é meu, o chamado eu tenho que concluir, eu tenho que aceitar, porque foi Deus que me chamou para uma grande obra. Oh, que palavra boa! Então, quando Samuel chegou, ele apresentou todos os filhos, menos Davi. Ele nem tocou no nome de Davi no assunto. Não. Mas Deus sabia que Davi era ele quem era, tinha que ser ungido, não eram os irmãos dele, não. Entendeu? Ele chamou todos os filhos, menos Davi. Observe a rejeição que Davi teve pelo pai. Ele foi esquecido, foi colocado para trás, considerado o menor. Meu Deus do céu. Aqui, esse menor que diz aqui, Lemi, Kosh, Arabá, Daragamanto, Telequibicoto, Eteriofá. Eita Deus grande, escuta! Quando ele foi colocado, o próprio pai disse, quando Samuel perguntou, acabaram-se os jovens, os mancebos? Aí o pai dele agora, olha como ele apresentou Davi. Ele disse, ainda falta o menor. Tem um menor ainda, ele não está aqui não, está lá no campo tomando conta das ovelhas. Davi estava trabalhando, irmão. Davi estava trabalhando, se esforçando, fazendo a parte dele, lutando. Davi estava, na verdade, ocupado. Glória a Deus, glória a Deus. Deu para tu entender essa palavra? Tu recebe essa palavra, tu entende essa palavra? Tu crê nesta palavra? Tu acredita no Deus grandão que trabalha, que cuida, que zela, que abençoa? Tu acredita no Deus grandão que estende as mãos, que opera milagres e maravilhas? Tu acredita no Deus grandão que age conforme a vontade dele, o querer dele, porque ele é Deus, porque ele é o Senhor? Tu acredita no Deus grandão, meu Deus, sente a presença de Deus aí, que trabalha para nos trazer a vitória que nós estamos precisando. Deus é Deus, minha gente, não existe outro além dele. Ele disse assim, falta o menor. Falta o menor. Sabe o que ele estava dizendo? Quando ele diz falta o menor, ele estava falando o improvável. Tem um menor ainda, mas não serve para nada não tem estatura, não tem estrutura, não é forte,
não tem aparência. Não, só falta ele. Tá lá, ele só sabe tomar conta das ovelhas. Nem aqui ele fica. Ele só vem para dormir, para comer e volta. A vida dele é tomar conta de ovelha. Ninguém entendeu o mistério de Davi ou de Deus na vida de Davi. Ninguém. O mistério de Deus tinha com Davi, o mistério era muito grande. Às vezes nós somos rejeitados, mas escolhidos. É o tema da mensagem hoje. Rejeitado, mas escolhido por Deus. Você está aí, é rejeitada, é? Você é rejeitada pelos homens. Mas você é escolhida de Deus, minha irmã. Meu irmão amigo, tu és escolhido de Deus, homem. Sabe o que me inspira? Sabe o que me inspira nessa caminhada? É que eu tenho certeza que eu sou escolhido de Deus. Eu não tenho dúvida dentro de mim. Quando nós temos as nossas convicções, nós não se espantamos, nós não paramos, nós não recuamos, nós não baixamos a cabeça, nós não ouvimos as críticas de Satanás ao nosso respeito. Eu sou um escolhido, irmão. Eu não digo isso aqui com soberba, não. Eu digo isso aqui com convicção, as minhas convicções. Sabe? A convicção da minha chamada, do que Deus tem comigo, é coisas grandiosas. Meu Deus! Meu Deus! É desse jeito aí. Eu me lembro, eu gosto muito de... Às vezes eu me lembro de muitas coisas que eu aprendi. Glória a Deus. Glória, eu me lembro logo de um amigo que tem um capitão. É um grande amigo. Eita, às vezes nunca mais a gente se viu, capitão. Vamos se encontrar. Ele é um ouvinte fiel também. E eu me lembro que eu, quando jogava bola, em 1900 e algumas coisas lá atrás, algum tempo atrás, eu me lembro que eu jovem, e eu jogava de zagueiro. Eu gostava, né? Eu gostava, era lapada, não tem esse negócio não. Eu dizia logo, quando chegava um atacantezinho muito rápido, eu ia no ouvido dele e dizia para ele, se passar eu quebro sua perna. Que é isso, pastor? Era assim mesmo. Se passar, se vier querer driblar aqui, querer fazer graça, eu quebro suas pernas. Quebro mesmo. Dizia no ouvidinho dele, ele olhava para mim, a maioria, alguns às vezes surtava, venha, reagia. E eu entendo, era a defesa deles, toda reação tem uma ação, mas alguns ficavam calados, outros iam lá pro outro lado. Eu digo, não venha pro meu lado não, que eu não vou pegar banco por causa de você não, viu? Se vier, eu vou quebrar suas pernas. E eu só entrava com força. E eu me lembro que um certo técnico que eu conhecia, não vou dizer o nome dele por ética, e ele gostava do meu jeito, né? Ele gostava, ele me valorizava muito por isso, sabia? E um dia a gente foi jogar contra um outro time, e ele disse assim para mim, Fernando, olha, aquele atacante dele é muito bom, e tu tem a responsabilidade de parar ele. Se tu for expulso, não tem problema não. Eu sei como é que eu vou fazer. Mas não deixa ele passar. Pegou na bola, tu bate. Meu Deus, cola nele. Cola nele. Eu sofri tanto, viu? Mas eu colei nele porque ele era rápido. Ele era rápido demais, era liso, como a gente diz, né? Era liso demais, sabe? Mas quando ele pegava na bola, eu pancada nele. Pancada. Era de verdade mesmo. Eu batia nele. Batia nele, levantava as mãos, olhava pro juiz, sabe? Isso é coisa de normal. Presta atenção. Ele não tinha Deus na vida, né? E aí a gente age dessa maneira assim. Quem não tem Deus é assim. E ele ficava olhando pra mim. Eu disse, quem tá olhando pra mim? Joga tua bola, rapaz. Eu tô jogando a minha. Faz o teu. E eu sempre brabo, né? Mas eu não queria ficar no banco. Eu queria estar ali atento. Você entende? É desse jeito. E eu sofri uma rejeição pelos companheiros. Porque uma hora ou outra eu pegava um cartão amarelo. Uma hora ou outra eu era expulso, e ficava algum jogo fora sem jogar, porque tinha sido expulso, campeonato, e tem esse trâmite aí. Mas, ele disse, cole nele, não deixa não, pegou na bola, pode bater, que ele é rápido, ele sabe tocar. Então eu quero que você tem que inibir, você tem que atrapalhar isso aí, não deixa ele fazer isso não. Porque eu já vi alguns jogos dele, quando ele não está produzindo, o técnico dele tira ele, então você vai evitar ele produzir aqui. Tá bom, missão dada, missão cumprida. Colei nele, foi pancada, bati a ponto dele pedir para sair. Ele disse, tô aguentando não, tô machucado. E eu disse, sai, você tem que sair mesmo. E ele mancando, a ponto de ser tirado. O técnico, pronto. E eu ganhei muito mais valor, porque não deixei ele fazer o que ele queria. Você tá entendendo? Às vezes nós somos rejeitados, minha gente. A rejeição, ela não nos tira da presença de Deus, não. A rejeição, ela não impede nós adorarmos.
A rejeição não me impede de servir, a rejeição não me impede de fazer obra missionária. Você que está aí, Deus está falando com você. Você está sendo rejeitado por quem? Esposo, vizinhos, famílias. Então, Davi foi rejeitado quando ele foi apresentado como o menor. Ele estava sendo apresentado como o improvável. Meu Deus do céu. Mas o céu, glória a Deus, glória a Deus. Os céus estava vendo Davi, sabendo quem era Davi. O céu, o Deus Todo-Poderoso, ele sabia que Davi tinha conteúdo dentro dele. Ele sabia que Davi tinha qualidades dentro dele. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Ergue-o, daramantou, depleque-o, dalargue-o-fá. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Ainda que alguém não veja as suas qualidades, mas eu vejo as qualidades que você tem. Eu sei quem você é. Eu te amo, tenho nego a tua vida e vou fazer contigo o que eu quero. Vou te colocar aonde eu quero te colocar. Tu recebe essa palavra, glorifica o Deus grandão, adora a Deus. O céu está dizendo para você: o que os homens rejeitam, eu escolho. Meu Deus do céu. O que alguém está rejeitando, eu estou escolhendo. Se alguém não te dá valor, Deus está dizendo: eu te dou. Eita, Deus grande, deremica mantou, do, guiofá, é mincho. Alargue, ó, assim diz o Senhor, visito eu, ó, labadara gamandou edergue, ó, meu Deus, visito eu os rejeitados nesta laca, mantou, tetergue, ó, do, mincho, quem pede, eribi como tô, vou encontro, dou um abraço agora, ergue, ó, eribi, tô eu abraçando os rejeitados, tô eu abraçando, estou eu soprando o meu vento na vida dos rejeitados e trazendo bênção e mandando o necessário. Recebe aí, Deus está soprando. Deus está soprando o vento do Espírito dele na tua vida, o vento da bênção, o vento do milagre, o vento das maravilhas. Deus está soprando o vento do ponto final, o vento do tá bom, o vento do acabou. O vento do chegou a hora. É mistério do Deus grandão. Eu prego a palavra, minha gente. Eu prego o Deus grandão que vive e que reina para todo sempre. Alegra o teu coração, porque Deus já soprou o vento sobre a tua vida, te trazendo vitória, te trazendo mudança, te trazendo providência, te trazendo o que tu estás precisando. A rejeição dos homens de alguém não impede o céu trabalhar na tua vida e te beneficiar. Sente esse vento chegando aí. Tu crê nesta palavra? Recebe essa palavra, alegra o teu coração. Acredita no Deus grandão, acredita no Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso está cuidando de ti, homem. Mulher de Deus, o Todo-Poderoso está falando contigo. Estás sendo rejeitada por quem? Estás sendo rejeitada aonde?
está sendo rejeitada pela família, está sendo rejeitado pelos teus companheiros de trabalho, por pessoas da igreja. Alegra o teu coração, porque um dia eu fui rejeitado, mas o Deus grandão mostrou e mostra que Ele é Deus na minha vida. Na tua vida não vai ser diferente. O Deus que me abençoa, o Deus que me abençoou, o Deus que cuida de mim, é o mesmo que cuida de ti. O Deus que supre necessidade, Ele está trabalhando, Ele faz o que Ele quer. O Deus que levantou Davi como rei é o Deus que te levanta. O Deus que colocou Davi sentado numa cadeira de honra é o mesmo Deus que me coloca e te coloca, independente da rejeição de alguém. Essa palavra é para os rejeitados. Eita, Deus grandão. Faz quanto tempo que tu vem sendo rejeitada? Te alegra, rapaz. Te alegra. A palavra é forte, irmão. Tu não escuta essa palavra por aí não, minha gente. Aqui, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada para o Deus grandão. Oh, glória a Deus. Deixa eu te dar mais Bíblia. Quer mais Bíblia? Quer? Quer mais Bíblia? Meu Deus, ainda estou no primeiro versículo de Isaías. Mas deixa eu te dar mais Bíblia. Eu tenho que falar algumas coisas para você que Deus colocou no meu coração. Sabe? Você não é definido pelo não que recebeu. Você é definido pela escolha de Deus. Você é definido pela escolha de Jesus. Foi Jesus quem te escolheu. Foi Jesus quem te chamou. Deus, irmão, sabe o que Ele faz? Eita, Deus. Meu Deus. Olha a palavra que Deus coloca agora no meu coração. Olha a palavra que Deus coloca no meu coração. Tu crê nessa palavra? Recebe essa palavra aí. A palavra que Deus coloca no meu coração agora para você é que Deus, irmão, a gente sabe que Deus transforma, não é? Deus transforma ou não transforma? Deus transformou o quê? A água em vinho. Sim ou não? Então Deus transforma. Eita Deus, olha que palavra forte. Deus transformou a água em vinho. Eita Jesus, que palavra é essa, meu Pai? Meu Deus grandão, que palavra forte é essa, hein, que o Senhor me deu agora, hein? O Senhor transformou a água em vinho. Então, Deus transformou a água em vinho? Então, isso me faz entender, glória, meu Deus, Ele transformou a água em vinho? Então, isso me faz entender que Deus transforma, olha aí, ó, olha a mensagem, é muito tema que desce aqui, viu? Então, Deus transforma a rejeição em exaltação. Eita Deus! Essa rejeição que tu está sofrendo, Deus, Ele vai transformar ela em exaltação. Eita Deus! Um dia Davi foi rejeitado, mas depois ele foi exaltado. Deus exalta quem Ele quer. Meu Deus do céu, que palavra boa, Jesus. Oh, meu Deus, como o Senhor é grande. Forma a rejeição em exaltação. Rejeição em exaltação. Olha que tema forte. Rejeição em exaltação. É Deus quem transforma. Deus olha para o rejeitado e diz, eu vou lhe exaltar. E a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz que o exaltado será humilhado, o humilhado será exaltado. Então Deus transforma rejeição em exaltação. Prepara aí, tá? Tu estás fazendo para Deus, tu estás trabalhando em prol do reino, tu estás exaltando ao Deus grandão na beleza da sua santidade, então tá certo que Deus vai transformar essa rejeição em exaltação. Recebe aí essa palavra. Como é que Deus faz isso? Existem vários textos, irmão. Existem várias histórias que é bem conhecida. É só a gente destrinchar, pedir a revelação de Deus e Deus vai dar a revelação para a gente. O José. Gênesis 37 fala da história toda de José. José foi rejeitado por quem? Pelos próprios irmãos. O que fizeram com José? Ali eles estavam dizendo, José, a gente não te quer. Ali eles estavam dizendo, José, nós não acreditamos na tua história, no teu sonho que tu teve aí. Nós não acreditamos. José, aos nossos olhos, tu nunca vai ser nada. José era outro improvável aos olhos dos irmãos dele. Né? Aquele não foi rejeitado pelo pai, aquele foi rejeitado pelos irmãos.
Deu para entender? Meu Deus do céu. Enquanto Davi foi rejeitado pelos irmãos, pelo pai, Davi foi rejeitado pelo pai, José foi rejeitado pelos irmãos. É Bíblia, irmão. Prego Bíblia. Coma a Bíblia. Se alimente na palavra. Fique pertinho de mim, que você vai ficar muito forte. Escuta a palavra que Deus manda eu ministrar, que você vai crescer muito. Então José foi rejeitado por quem? Pelos próprios irmãos que rejeitou. Então José foi rejeitado pelos próprios irmãos, lançando na cova. Olha a situação de José. Lançado na cova, vendido como escravo, humilhado. Mas sabe o que aconteceu? Deus, o Deus grandão, sabe o que ele fez? Ele transformou a rejeição em acesso ao palácio. Meu Deus do céu. Eu fico pensando comigo aqui, a palavra é muito poderosa. Eu fico pensando comigo, essa rejeição que José passou, ali Deus estava fazendo, sabe o quê? Ali Deus estava dando um acesso a ele, ao palácio. Às vezes nós não entendemos o que estamos passando, e é Deus, irmão. Essa palavra conforta, tá? Recebe o conforto dessa palavra aí agora. Desfruta dessa palavra como tu nunca desfrutasse. Irmão, eu gosto de pregar a Bíblia, minha gente. Eu não prego essa palavra por dinheiro, não, minha gente. Eu não prego essa palavra com interesses próprios, como muitos por aí, não, minha gente. Eu prego essa palavra porque eu quero ver as pessoas bem. Eu prego esta palavra porque eu tenho um compromisso com o céu, com Deus grandão. Oh, que palavra boa! Eu não prego essa palavra somente se me pagar, não. Tem muita gente por aí, são os carpideiros. As carpideiras, como eu já falei, elas recebiam dinheiro para chorar. Hoje, os pregadores que dizem que se sentem pregadores, que para mim não tem nenhum valor, é desse jeito aí que eu trato, viu? É desse jeito. Eles pregam para ganhar dinheiro. E é muito, viu? É muito. Eu não estou falando aqui de uma contribuição, de uma ajuda que a igreja sente de Deus. Ou a igreja, tem igreja que tem uma responsabilidade que ela entende que o obreiro precisa. E que a igreja que abençoa o obreiro que pregou. É normal. Mas quando você vê esses pregadores por aí, que eu conheço muitos, eu só vou por tanto. Eu só vou se der tanto, menos do que isso eu não vou. Já tem até assessoria, isso é cantor, pregador, irmão, só vai se pagar. E Deus só me usa se me pagarem, é? Ei, Deus me livre, irmão. Sangue de Cristo tem poder. Tá repreendido esse negócio, tá? Eu sempre bati nisso e sempre vou bater. Porque eu não pretendo cobrar valores para pregar a palavra nunca, nunca. Ei, pastor, e se amanhã ou depois Deus fizer grandes coisas na sua vida, o senhor não vai mudar, não? Não, se for para acontecer de mudar, é melhor ele não fazer, não é? Agora, claro, a gente tem o trabalhar de Deus que acontece. Eu estou falando aqui de estímulo é X, só vou para o X. Esses pregadores por aí, que chegaram a um topo alto, e eles nem duram, né? Eles somem, eles desaparecem, eles se acabam. O final deles é bem feio, né? Que eu não quero nem relatar aqui o final de alguns que eu conheço. É bem trágico, sabe? Ergue, ó, xaba. Deus me cubra, sangue de Cristo tem poder. Eu quero é permanecer aqui humilde, na humildade, mas alimentando vidas, cuidando de vidas. Um dia pessoas, gerações novas, pessoas vão ouvir essa mensagem que eu ministro. Um dia eu posso não estar mais aqui na terra, mas essa palavra ela vai ficar plantada. Essa palavra vai ficar no canal do YouTube, sabe? Eu sei que minhas filhas, meu filho, um dia ele vai ter um orgulho muito grande de mim. Um dia eles, quando tiver grande, eles vão ter orgulho de dizer, meu Deus, meu pai pregava tanto a palavra de Deus, como meu pai pregava bonito para Jesus, como meu pai se esforçava, porque eles veem eu lendo Bíblia, eles veem que eu dedico meu tempo na oração, eles veem que eu dedico meu tempo lendo Bíblia, eu me isolo para ler palavra, para buscar o alimento do povo, eles vão se orgulhar. Se eles um dia eu não estiver mais aqui na terra, e eles escutar essa mensagem aqui, eles vão entender, olha o que meu pai disse um dia, minha gente, porque aqui a vida é passageira, né?
A vida é passageira, a gente está aqui de passagem, mas estamos trabalhando, fazendo o que Deus manda, glorificando o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai sendo glorificado. Você que está aí, Deus está dizendo, não deixe a rejeição acabar com você. Não deixe a rejeição te prejudicar, te destruir, te tirar do foco da minha presença, acabar com a graça. Meu Deus! Meu Deus, quem recebe essa palavra glorifica o Deus grandão e exalta ele na beleza da sua santidade. Receba a palavra, bênção. Receba a palavra e se alegre. Receba a palavra e se fortaleça. Deixa eu adiantar mais aqui, deixa eu falar mais. Eu estou falando sobre rejeição. Receba essa palavra e alegre o seu coração. Deus, irmãos, a rejeição, ela tira a gente da onde a gente estava. Às vezes a gente está perto de alguém e a rejeição faz com que a gente saia de perto desse alguém que não nos valoriza. É verdade. E não é para se desesperar não, nem ficar chorando, nem triste. Se valorize, agradeça e diga com autoridade, graças a Deus porque Deus me tirou dali. Graças a Deus porque Deus me tirou de perto dessa pessoa. Graças a Deus que nunca mais eu vi essa pessoa. É desse jeito aí, é desse jeito. Valorize você. Então, a rejeição, às vezes nós sofremos ela para Deus nos tirar de lugares que nós não queremos sair. Que lugar que a gente quer ficar. Está fazendo mal, está nos maltratando, está nos fazendo sofrer, está nos consumindo, está nos destruindo e nós queremos ficar. Meu Deus do céu, que palavra boa. Que palavra boa, tem glória por aí? Tem glória da glória, tem aleluia da aleluia. Se não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Meu Deus. Então, tem gente, irmão, que saiu da sua vida, meu Deus, tem porta que se fechou, é assim a vida, irmão. Tem gente que virou as costas para você, isso é rejeição. Às vezes alguém fecha a porta para a gente porque inveja, vê brilho, vê a graça, vê o compromisso e fecha. Eu conheço um bocado de pastor que fecha a porta. Fecha, pastor, fecha. Fecha a porta, não, aqui não prega não, inveja. Aí rejeita. Porque quem tem, quem não tem, tem inveja de quem tem. Isso é um ditado popular bem verdadeiro, puro, de verdade. Tu entende essa palavra? Tu se alegra com esta palavra? Tu entende essa palavra que Deus está falando para você? Glória a Deus. Te enche dessa palavra, alegra o teu coração. Confia tão somente no Deus grandão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A rejeição muitas vezes ela vem, mas ela vem como livramento de Deus na vida da gente. Meu Deus do céu, ela vem como de livramento. A rejeição muitas vezes nos dá a direção para onde nós temos que ir. Eita Deus grandão. A rejeição, irmão, vou encerrar agora essa mensagem. A hora já está mandando eu parar, eu tenho que parar para não perder a gravação. Porque todas as mensagens são gravadas para enviar para o povo. Escute, para encerrar essa mensagem, eu quero te dizer que a rejeição, ela é construção de propósito. Tem propósito que ele só é construído após a rejeição. Construa o seu propósito com Deus. Acredite no Deus grandão. Ele vai se levantar do trono, vai te dar vitória, vai mostrar que é Deus na tua vida e ninguém vai impedir o trabalhar de Deus. Que o grande Deus, o Todo-Poderoso te abençoe. Seja quem você é, onde você chegar. Faça o que Deus manda em qualquer lugar. Se mantenha na sua postura de mulher de Deus, de homem de Deus. E não deixe com que a rejeição de alguém destrua o teu ministério, a tua chamada, o que Deus tem para fazer na tua vida e através de você. Receba essa palavra, porque a rejeição não danificou os sonhos, o projeto e o que Deus tinha na vida de Davi, na vida de José. Não. Eles alcançaram e chegaram a lugares altos, porque eles superaram a rejeição. O tema da mensagem hoje é rejeição em exaltação. Eita, glória a Deus. Rejeição em exaltação. É Deus quem vai transformar.
Deus te abençoe. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Deus grandão.